E nós começamos este episódio do podcast Contra a Regra falando de um país que é conhecido como a última ditadura da Europa. Esse país se tornou independente da União Soviética no início dos anos 90, mas desde 1994 é governado por Alexander Lukashenko. Falamos de Belarus, ou a conhecida Bielorrússia. Para conversar um pouco mais sobre esse país e sobre a situação de momento, estamos conectados com o professor Gabriel Adam. Ele é doutor em ciência política e professor de relações internacionais da ESPM Sul e também da Unicinos. Professor, muito obrigado por nos atender. Muito bom dia, eu que agradeço o convite e espero, que a gente tenha uma boa conversa sobre a situação de Belarus hoje em dia. Nas últimas notícias, professor, a União Europeia já disse que não reconhece Lukashenko como presidente do país. Ele prestou aí o juramento para o início do sexto mandato, até de forma secreta, depois das últimas semanas de manifestações. Mas antes de chegar na atualidade, a gente volta um pouquinho no tempo. Quem é essa figura? Por que ele está tanto tempo no poder? O que o senhor pode nos explicar aí sobre a situação do país? Bom, o Lukashenko é daqueles remanescentes líderes da União Soviética, que estavam nos altos postos do comando soviético na época do final do país e, assim como outras lideranças, conseguiu, em algum momento, se alçar da presidência por eleições e acabou se eternizando no poder. O Kravchuk foi o primeiro dos presidentes, depois assume o Lukashenko. E desde 94, vem governando o país com eleições seguidas, como se fala na Europa, é uma ditadura, porque a gente não tem alternância de poder, e sempre escudado por um apoio da Rússia. É o país dos vizinhos da Rússia mais próximo dela, geopoliticamente. Isso acaba dando para o Lukashenko uma certa liberdade de ação em determinados momentos, o que a gente está vendo agora na atual crise. Mas lembrando assim, não é o único caso desses países do entorno. A gente teve um caso bem recente, o Nazarbayev, que era presidente do Cazaquistão desde o surgimento do Cazaquistão na separação também da União Soviética, e o Nazarbayev ele abandonou o posto, se não me engano, faz 2 anos por idade, já tinha uma idade bem avançada, e aí organizou uma eleição e realizou uma transição tranquila do poder. Então, assim, nos países da ex-União Soviética, alguns deles mantêm é quase uma cultura política relacionada com uma manutenção do poder de lideranças durante muito tempo. Então, é um local diferente, assim, a política deles é relativamente diversa da que a gente conhece aqui no Ocidente, ou pelo menos da Europa Ocidental. Então é normal que tenha esses choques entre estilos de democracia, estilos de cultura política, na verdade. E, professor, em todo esse, os países da ex-União Soviética, eles sempre ficam, que nem o senhor comentou agora, tem uma cultura política diferente, mas parece que eles ainda ficam orbitando a Rússia. Qual é a influência da Rússia em Belarus atualmente? Eu sei que ela está sendo a fiadora do governo internacionalmente, mas qual é essa influência da Rússia nas ex-repúblicas da União Soviética e agora principalmente em Belarus? Depende muito da situação, tá? Porque quando a gente fala em ex-União Soviética, ou o espaço pós-soviético, a gente tem basicamente 4 situações diferentes, tá? A gente tem a Ásia Central, que é uma cultura muito específica, muito mais asiática, com uma dinâmica muito própria, uma região que a Rússia hoje disputa entre aspas, influência com a China. Eles conseguiram China e Rússia expulsar os Estados Unidos e a União Europeia, expulsar também em termos, mas retirar uma capacidade de influência nessa região. A gente tem outra regiãozinha ali que é o Cáucaso do Sul, que ali é uma região que pende, às vezes está alguns governos mais pró-Rússia, outros governos mais pró-União Europeia, e ali está os 2 principais problemas da Rússia nessa região, que é a Geórgia. Aí a gente tem os Bálticos, que é um pessoal que assim que terminou a União Soviética, eles debandaram para o lado europeu, assim, irreversivelmente. Ali há o problema da Rússia, o grande problema da Rússia ali é a perseguição aos russos, a diáspora russa que há ali dentro.
né, a perseguição cultural, eles não podem falar a própria língua, muitas vezes, né, se dificulta muito que eles exerçam uma cultura russa. E a outra parte, que é a parte que acaba se tornando a mais polêmica, porque ela vem mais à tona na mídia ocidental por ter, né, um interesse mais claro de... ou pelo menos mais descarado, assim, mais aberto de Estados Unidos e União Europeia, que é essa parte ocidental, né, que aí vai ocupar a Ucrânia, Belarus e a Moldávia. Aí, nesse caso, especificamente Belarus, é uma situação de uma proximidade muito grande, né? Você vai pensar historicamente, Belarus, Ucrânia e Rússia são os 3 ramos do povo russo, né? Belarus são os russos brancos, que a gente chama de bielorrussos, os ucranianos eram chamados de pequenos ucranianos, né, até mais ou menos o século XVII. Depois eles começam, a partir dos cossacos, a criar uma identidade própria, aí a gente começa a chamá-los de ucranianos, na Europa se começa a referir eles como ucranianos, e os russos, né, e aí esse dado histórico faz com que haja uma aproximação cultural muito forte, né, e a Rússia se compreenda como tipo uma irmã mais velha, o povo russo como um povo russo irmão mais velho desses 2 outros que precisam de proteção e tem que estar sobre, né, um certo influência, um certo mando deste irmão mais velho, que aí são os belorrussos e os ucranianos. E no caso da Bielorrússia, ou de Belarus, tem outro dado, que é algo que acontece parecido com a Ucrânia, que há muitos russos morando lá, muitos casamentos interétnicos, né, e uma proximidade cultural realmente muito significativa, que é a mesma relação que a Rússia tem que os russos têm com o leste ucraniano. E Belarus, inclusive, essa proximidade é tão grande que quando o Lukashenko assumiu, houve uma cogitação durante uns 2 anos, pelo menos, essa conversa durou até 96, 97, de Belarus, assim, voluntariamente ingressar na Rússia, se tornar uma província russa, ou um protetorado, na pior das hipóteses. E, curiosamente, na época, quem mais foi contra isso foi a própria Rússia, não foi nem Belarus. Né? Aí depois essa conversa foi morrendo a partir de 96, aí o Lukashenko começou a se estabilizar no poder, e aí na cabeça dele ele viu que era mais proveitoso ser presidente de um país do que ser governador de uma região russa. Né? E é uma região muito próxima. Né? Como comentei antes, assim, Cazaquistão e Belarus são as regiões, são os países que têm a proximidade maior com a Rússia em todo esse espaço pós-soviético. Né? Então é uma simbiose, assim, não é porque o Lukashenko está lá porque o Putin protege. Não, na verdade é uma relação muito mais profunda de povos que se entendem irmãos, né, e uma obrigação que a Rússia sente de proteger esses russos que estão em outros lugares, proteger essas diásporas, que ela consegue com muito sucesso em lugares como Bielorrússia, consegue com grandes dificuldades hoje no leste ucraniano, ao preço de uma guerra civil, e protege, e aí não consegue proteger, né, ou muito pouco protege os russos que moram na Lituânia, Estônia e Letônia. Então, uma relação assim, se a gente vai pegar historicamente, Belarus é um país independente desde 91. Né? Teve assim, 1918 ali assim, na confusão que foi a Revolução Russa com a Guerra Civil, que se iniciou quase automaticamente, vários países desses criaram pequenas repúblicas. Né? A Ucrânia chegou a ter 2 repúblicas, né, nesse momento, tinha 2 Ucrânias nesse momento. E Belarus também criou uma república Bielorrússia independente, mas tudo isso aconteceu em 1918 e acabou em 1918. Né? Foi assim que no caso, o governo soviético conseguiu um pouco tomar conta dessa parte ocidental, acabou um pouco o sonho dessas repúblicas independentes. Então, essa relação russa-bielorrussa é muito forte. Né? Ela é histórica, ela é cultural, tem casamentos interétnicos, assim, é muito difícil diferenciar um do outro, né? Um povo do outro. E isso tudo traz essa proximidade muito grande. Não é apenas um país que é aliado do outro, como Estados Unidos e Canadá, que tem uma relação muito próxima, assim, desde a origem. Canadá é Canadá, Estados Unidos é Estados Unidos. São muito aliados? São, mas são diferentes. Bielorrússia e Rússia a gente não consegue trabalhar com esse universo, assim.
Até porque tem outra questão importante nessa região, assim, nesses 3 países, as pessoas geralmente elas têm uma dupla identificação étnica. Elas têm uma identificação étnica pelo nascimento e pelo sangue. Então a pessoa pode ser bielorrussa russa, ela pode ser bielorrussa bielorrussa, assim como ela pode ser ucraniana russa, ucraniana ucraniana. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que a gente, olhando aqui do Brasil, procura compreender. A gente não consegue aplicar as nossas categorias para lá, porque tem uma tradução nesse processo que a gente precisa fazer. E professor, com toda essa questão, essa aliança e toda essa proximidade entre Rússia e Belarus, como fica esse personagem que é importante para a região, a Rússia, dentro desse contexto do país? Bom, o olhar, digamos assim, ocidental foi atraído pela situação em Belarus, e há inclusive discussões na União Europeia para que se aplique sanções ao país por conta da repressão, há algumas denúncias de tortura, enfim, a última ditadura da Europa, isso tem chamado a atenção. Dentro da União Europeia mesmo não tem um consenso de aplicação, pelo menos até agora, com o Chipre dizendo que não é bem assim, por enquanto não aceitou. Como é que fica nessa questão da União Europeia tentando aplicar sanções, a Rússia, por outro lado, tendo toda essa amizade, digamos, com o povo de Belarus? Como esses personagens internacionais podem interferir no cenário atual de Belarus? Bom, a gente tem que aí, nesse caso, ampliar um pouco o foco, tá? O foco que que a gente tem que abordar aqui é um foco Rússia, Estados Unidos e alguns países da União Europeia nesse ínterim, tá? Belarus é uma peça de um jogo muito maior que Belarus. Não há uma grande preocupação pelo povo bielorrusso. Né? Não há uma grande assim, não é por causa do povo bielorrusso que as peças estão se movendo nesse sentido. Tá? Há um jogo maior, que é um jogo que envolve um país mais importante que Belarus, que é a Ucrânia, né? Que a Ucrânia é uma questão que vem em pauta desde 1996, basicamente, e aí tu tem momentos isso tranquiliza, momentos que isso se torna mais amplo, e agora Belarus está entrando nesse universo da Ucrânia, né? Estão entrando nesse universo de uma convulsão interna que é parecido com o que aconteceu na Ucrânia em 2004, mais parecido com o que aconteceu na Ucrânia em 2004 do que em 2014, porque, né, uma mudança de governo não foi instituída concretamente, ou, né, não se está conseguindo fazer isso nesse momento. Então, nesse universo, né, as sanções que a União Europeia vai aplicar a Belarus não são tão impactantes, porque assim não tem uma grande troca econômica entre Belarus e a União Europeia, né? A Rússia já sofre sanções da União Europeia, inclusive foram renovadas na semana passada por mais 6 meses, e mais uma lista de russos foi divulgada que não podem pisar no território da União Europeia, e a Rússia fez uma contralista, digamos assim. Então, Belarus, nesse caso, ela vai se escudar em torno da Rússia, né? E vai se escudar em torno do apoio do Putin, que, né, tem sido meio claudicante, né? A Rússia ela tem um processo de uma guerra de discurso, né, já há bastante tempo no sistema internacional. A gente tem observado isso desde a Primavera Árabe, né? Essa guerra discursiva de controle de opinião, ela é muito forte hoje em dia, porque os países não podem entrar em conflito diretamente. Tá, muito assim, porque a OTAN evita isso, né? A OTAN ela tem um certo receio de entrar em conflito com a Rússia, o que é super palpável. E aí, nesse contexto, sanções para Belarus depende que o governo Putin apoie, né? Que continue subvencionando o gás. A economia de Belarus não é competitiva, ela precisa de um espaço de mercado na Rússia para continuar existindo. Ok, a União Europeia libera sanções e troca o governo. O que Belarus vai vender para a União Europeia? Nada. Né? Então, o ganho econômico de Belarus vai ser por empréstimo da FMI, algum investimento em infraestrutura, mas não vai tornar a economia de Belarus competitiva no universo da União Europeia. Então, acho que essas ameaças de sanções, elas impactam, né? Impactam nas viagens, impactam eventualmente alguma empresa de Belarus que não consegue um empréstimo de bancos da União Europeia, sobretudo bancos alemães. Isso pode, né, é um cenário que a Rússia sofre, por exemplo, mas assim, na comparação com as sanções que são colocadas com a Rússia, isso é muito pequeno, né? E assim, o que o Lukashenko entende que precisa garantir é um apoio do Putin, que tem sido um apoio muito, muito discreto.
né, tanto como o Gustavo tinha colocado no começo, né, nessa cerimônia de posse secreta, como eu li um especialista em Belarus comentando que parecia uma cerimônia de posse maçom, assim, porque, né, ninguém ficou sabendo, só tinha umas imagens e tal. Nessa cerimônia de posse, o Putin não cumprimentou, assim, não mandou congratulações e tal, né? Aí o porta-voz do Ministério, o porta-voz do governo, o Psekov, ele apenas disse, não, assim, o governo Putin já mandou congratulações quando tem o resultado da eleição, né? Então consideramos que já, né, parabenizamos o Lukashenko pelo novo governo, não precisa fazer isso de novo, né? E claro que a Rússia não está fazendo isso para não se comprometer tanto assim com o Belarus, para ver o que a situação vai, né, como essa coisa vai se desenvolver, para também não piorar ainda a imagem da Rússia na Europeia, que já está bastante abalada por causa da questão de envenenamento do Navalny, do suposto envenenamento que houve, mas não se sabe quem fez, do Navalny, né, que já é o principal, né? Então são dois elementos que a Rússia teria que lidar. Então acho que a Rússia, né, o Putin está esperando ver o que acontece, né, um pouco, né, tá um apoio. Eu acho que tanto o Putin quanto o Lukashenko estão esperando a situação se normalizar pelo tempo, né? Já está mais de um mês na situação, o governo não caiu, há uma tendência de governos que não caem muito rápido, eles acabam não caindo, né? Então não há mais o que a oposição fazer em Belarus, a não ser que a União Europeia entre com apoio. Certamente a União Europeia e os Estados Unidos estão dando dinheiro para esse pessoal, isso não tem dúvida, tá? E não é feio fazer isso porque todo mundo faz. Quer dizer, é feio, mas todo mundo faz. Então, assim, esse dinheiro está rolando, tá? Assim, mas para além do dinheiro, ele não resolveu para derrubar o governo até agora. Então, acho que tá todo mundo, assim, Rússia e Belarus estão esperando a situação normalizar. Olha, o pessoal daqui a pouco vai cansar de ir para a rua, né? A gente vai prender mais uma meia dúzia, né? Ontem prenderam 10, eles vão ficar prendendo pessoas de tempos em tempos, e né, até um ponto que a União Europeia vai chegando no seu limite, que é mais ou menos as sanções econômicas. E a Rússia vai esperar a situação normalizar. E acho que o Lukashenko também está num quadro de, vou esperar normalizar. Isso aqui é fogo de palha, né? É a mesma coisa assim, vamos fazer um paralelo com aqui a América do Sul. Não derrubaram o Maduro na origem, eles estão há anos tentando derrubar o Maduro, não conseguem, né? Assim, não conseguem. Quando o fato acontece, com a situação normalizando, depois não volta, né? A não ser que aconteça um fato novo, o Lukashenko já tem uma certa idade, né? O Putin, o Lukashenko começa a preparar uma sucessão mais de alguém que ele confia, alguma coisa desse gênero. Mas não estou dizendo que não vai cair o governo. Estou dizendo que cada vez que o tempo passa, isso vai se tornando cada vez mais difícil, né? E aí, assim, então eu creio que a dinâmica é essa. E outro ponto dessa das peças maiores, Alessandro, Felipe e Gustavo, que é importante ressaltar, Belarus, junto com a Ucrânia, mas sobretudo Belarus, é a porta de entrada para invasões do território russo, né? O Napoleão entrou por ali, o Hitler entrou por ali. Então, assim, a Belarus trocando o governo, sem ter, né, um para-raio para a Rússia, né? Porque a Ucrânia trocou o governo, mas tem um para-raio que é o leste. Tá, então, assim, a OTAN vai apoiar a Ucrânia. Cara, primeiro tem que enfrentar o pessoal do leste para depois entrar no território russo. Não deixa de ser um para-raio. Belarus é muito pequeno, né? Não tem para-raio. Então, assim, trocando o governo, esse governo se aliando com a União Europeia, cara, a porta de entrada da Rússia está escancarada de novo no pensamento russo. Não que vá acontecer uma invasão, mas para quem já foi invadido algumas vezes ao longo da história, e a última não faz tanto tempo assim, né, faz 80, 90 anos, e lembrando, a Rússia tem 1.200 anos de história, então 80 anos para eles é diferente que 80 anos para nós, é um risco, né? Então acho que esse jogo é muito maior do que a própria questão de Belarus, né? E acho que é uma forma de fragilizar a Rússia toda, essa celeuma em torno de Belarus também, né? Não que não haja pessoas na União Europeia preocupadas com a democracia, preocupadas com o povo de Belarus, acho que há, mas pessoas assim, sinceras nos seus sentimentos, mas há pessoas que estão ali muito mais pelo jogo geral, que é disputado mais ou menos entre a Rússia de um lado e os Estados Unidos de outro, do que um jogo só o povo bielorrusso, né? Se tivessem tão preocupados com o povo belorrusso, teriam preocupados com o povo sírio e teriam terminado uma guerra civil de, né, consequências absurdas nos últimos 9 anos. Professor Gabriel Adam, em Minsk a gente vê as grandes manifestações são lideradas por mulheres, e a principal opositora, a Maria Kolesnikova, é uma mulher, ela tem um poder político muito grande e acaba aí numa situação até de fuga do país, ou não fuga, sendo obrigada a deixar o país. A oposição, qual é a situação de momento lá? O senhor até falou
da relativa força que ela tem, apoiada pela União Europeia, mas na prática, as manifestações têm algum poder ou fica só na questão simbólica, a gente na rua, o mundo vê e a situação segue a mesma? Eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que a gente não pode botar um martelo, bater o martelo, dizer se elas importam. Elas importam, tá? Eu não creio que elas tenham uma força, né? Com o passar do tempo, elas vão perdendo impacto. Tá? Mas elas importam porque, afinal de contas, foram essas manifestações que geraram, manifestações semelhantes, aliás, que geraram aquela onda das revoluções coloridas ali nos anos 2000, né? A mudança de governo da Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e no Quirguistão em 2005. Tá? Então, assim, elas têm impacto, né? São essas manifestações que ajudaram a mudança de governo da Ucrânia em 2014. Tá? Então, assim, a rua naquela região importa, tá? As ruas importam. A questão é assim, aí vamos ver quem está na rua, né, e como esse grupo e quem pertence a esse grupo. Tá? Aí vamos fazer um paralelo com a Ucrânia, que é o caso mais recente. Tá? Na Ucrânia, tu tinha já uma segunda tentativa de se construir um governo anti-Rússia, tá? Uma segunda tentativa de a parte ocidental da Ucrânia tomar o governo. E aí nós tínhamos ainda grupos, né, paramilitares muito organizados, muito armados, né, que bancaram essa mudança de governo também. Não vou cair naquele lugar comum dizer que o governo da Ucrânia é fascista. Não, ele não é fascista, mas ele foi apoiado por movimentos fascistas, tá? Ou pelo menos de natureza fascista. Em Belarus a gente não tem isso. Ela é uma opinião, assim, são oposições, assim, oposições mais do tipo europeu. Né, assim, ou seja, oposições de rua, protestos, candidatos que perderam a eleição ou que alegam que ganharam a eleição. Então, acho que é uma oposição, assim, ela não tem um elemento paramilitar e ela parece não ter, até o momento, uma força maior do que a própria rua. Tá? Assim, no sentido de, há um grupo organizado que vai, né, combater força com o governo de Belarus e aí, né, tentar tomar algum tipo de poder. Não vejo essa posição de Belarus tão organizada assim. Talvez que ela não tenha tido tempo pré-eleição de se organizar nesse sentido ou de, né, se organizar caso, né, acontecesse tudo isso. Então, eu, assim, com o risco de errar, mas também não vou ficar aqui em cima do muro com vocês, eu acredito que, como ela está organizada hoje, ela não tem força para derrubar o governo. Tá? Porque, assim, de novo, é uma democracia, não é, assim, é um governo, não vou chamar de democracia, tá? Mas não é um governo como a gente está acostumado aqui. Assim, e o fato de ele ser um governo que a gente que não é como a gente conhece, lhe libera um pouco o uso da força. Tá, por exemplo, vamos pegar um paralelo com o Brasil, tá? O governo Bolsonaro faz, sei lá, que medida, aí a povo vai para a rua e o governo Bolsonaro começa a bater nas pessoas e prender. Isso seria um escândalo no Brasil, né? A gente teria que geraria uma nova onda, né? Mais forte em tese. Em Belarus, há uma certa liberdade porque do governo usar a força. Então, assim, e essa liberdade de usar a força, se não enfraquece o movimento, cria um limite que o movimento não parece ter capacidade de romper nesse momento, que é o limite, de bater força com força, que é o que aconteceu na Ucrânia em algum momento. Tá? E aí, onde esse movimento vai encontrar essa força? Dinheiro já está recebendo com certeza, como eu comentei antes, vai encontrar essa força na OTAN. Né, vai encontrar essa força em apoio ocidental, que parece não estar chegando, e já que a gente já está há 5 semanas nesse processo, arrisco a dizer que não vai chegar. Tá? E aí eu creio que apesar das ruas poderem mudar governos nessa região do mundo, como já mudaram nos últimos 10 anos, eu acho que a situação tende a estabilizar com o governo Lukashenko. Né? Sobretudo, assim, o que pode acontecer? É a Rússia, né, a oposição fazer algum tipo de acordo secreto com a Rússia, algum tipo de... Hoje é barbada fazer encontro secreto, né, porque não precisa se deslocar, né, faz videoconferência como a gente está fazendo aqui. E assim, os maiores hackers do mundo são russos mesmos, então o pessoal que poderia achar esse encontro e divulgar seriam russos que não vão fazer. Né, então...
E aí aconteceu um acordo entre o governo Putin e essa oposição, que a gente não ficaria sabendo com certeza, né? E aí o Putin tirando o apoio de Belarus, aliás, do governo Lukashenko, e aí aconteceu a mudança. Eu acho que esse seria o cenário mais possível nesse momento. Mas, de novo, assim, não cravo 100% isso. Eu acho que há uma tendência a que a situação se estabilize com o passar do tempo, e precisa, para que a oposição tome poder, um fato novo. Né? Acho que essas lideranças não estão conseguindo esse fato novo nessas últimas, digamos assim, 4 semanas, depois daquela primeira semana de muita tensão. O fato de serem mulheres, como tu colocaste, Gustavo, é um dado interessante, assim, porque se a gente vai lembrar as mudanças da Ucrânia de 2004, tem uma mulher muito forte na cabeça, que é a Tymoshenko. A Yulia Tymoshenko, que era ela tinha, né, era uma pessoa das oligarcas, ela era uma oligarca do chocolate, porque é uma fábrica de chocolates que ela era dona e tal, mas assim, é um dado curioso, assim, a gente tem várias mulheres, né, com liderança política nessas regiões, e curiosamente a gente não tem na Rússia. Né? Na Rússia a gente não tem uma mulher, assim, ninguém do staff do Putin, ele tem porta-vozes femininas e tal, do governo, mas a gente não tem uma mulher assim, de peso no governo Putin, como a gente tem na Ucrânia, como teve na Ucrânia com a Tymoshenko, né? E como tem agora em Belarus. E, professor, a KGB tem uma ligação histórica com a Bielorrússia, com Belarus, até porque o fundador da KGB veio de Belarus. E a gente sabe que até hoje tem esse movimento meio... A gente até li reportagens que a KGB, o único país que a KGB atua, né, é Belarus. Então, como é que funciona ainda, depois da União Soviética, 30 anos depois da dissolução do país, mas como é que funciona esse serviço secreto, essa coisa ainda em Belarus, que está reprimindo manifestações ou que está armando alguma coisa por trás no governo para manter esse status quo aí do Lukashenko? Sim, bom, assim, não sejamos, assim, cara, serviço secreto todo país grande tem e todos ele funciona, tá? Assim, isso não acabou, né? Aquela coisa, a gente tinha uma coisa romantizada na Guerra Fria, o KGB versus a CIA, os romances do John le Carré, o James Bond e tal, um monte de filme. A gente tinha uma coisa que era romantizada, tá? Ok, acabou o romantismo, né? Hoje, né? Muitas vezes, muito dessa espionagem e queda de governo é feito pela via digital, né? Mas assim, os governos todos, né, os governos de países grandes, de potências, Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos eles têm um serviço de espionagem que é funcional. Né, e está atuando aqui no Brasil, certamente em embaixadas em Brasília tem gente da CIA, certamente tem gente do FSB, né, que é o KGB de hoje, certamente tem, tá? Então, assim, essa atuação ela é constante. Né? Essa semana mesmo, né, a Finlândia expulsou acho que foi a Finlândia, agora não me lembro o país, acho que foi a Finlândia, expulsou 2 embaixadores da Rússia sob a alegação que eles eram espiões, e possivelmente eram. Tá? E aí, nesse caso do KGB, assim, da Bielorrússia, é curioso, né? Porque ano passado, entre ano passado e esse ano, o próprio Lukashenko, né, expulsou alguns russos dizendo que eles estavam fazendo espionagem na Rússia. Né? Era um movimento curioso, Lukashenko indo contra o Putin, assim, né? E, nesse caso, a atuação ocorre. Tá? Certamente nessas manifestações em Belarus, tem gente do FSB tentando entender o que acontece, possivelmente travestido de imprensa, né? Possivelmente, né, como o pessoal da RT, da RIA Novosti, do Itartaz, né, possivelmente, porque essas agências elas vieram da União Soviética, quase todas, a RT que foi criada pelo Putin, e tem gente assim, da CIA, do MI6, né, de outros serviços secretos atuando na oposição, ou pelo menos vendo o que está acontecendo. Isso com certeza. Né? Esse mundo, essa região ela é muito propensa a isso ainda. É uma tradição, né? É uma tradição muito antiga, né? A gente vai datar a primeira polícia política da Rússia, cara, é do Ivan Terrível. Isso, a gente está falando de século XVII, sabe? A Rússia já, século XVI, XVII já tinha isso, né? E aí tu vem uma tradição gigantesca, né? Desse tipo de serviço. Então, eu acho que há uma atuação, possivelmente há uma atuação muito forte,
Tá? E, inclusive, é uma das razões que os países eles acabam por ter esse discurso anti-Rússia pela atuação de agentes da Rússia nessas regiões. Tá? Então, eu não acredito que atue em Belarus, eu acredito que atue em toda a região. Né? Vai ter gente do FSB em todos os países. Né? E deve ter gente no Brasil, assim, não vamos se iludir. Né? Deve ter gente aqui no Brasil fazendo esse serviço. Né? Porque faz parte. Assim, os países que não têm, mas os que têm usam. Professor Gabriel Adam, cientista político, da aula de Relações Internacionais na ESPM Sul, também na Unicinos. Muito obrigado pelo papo. Com certeza a gente poderia ficar mais alguns minutos falando, mas já rendeu bastante e a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu adoro falar sobre Rússia, sobre essa região, assim, para mim é sempre um prazer muito grande. Então, assim que quando vocês precisarem de novo para algum outro tipo de situação que ocorra, eu estou sempre à disposição, vocês têm meus contatos, né? Espero que tenha ajudado né, eu não sei se são ouvintes, espectadores, não sei como vocês chamam, mas esse pessoal que vai ver esse podcast, né, espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos, né, e só lembrando, assim, de novo, né, pessoal, assim, são análises minhas, super sujeitas a erros, super sujeitas a ter análises muito mais abalizadas, contrárias, né, é só a minha análise desse processo, tá? Então, assim, me ponho à disposição para o futuro que vocês precisarem, né, foi um bate-papo bem agradável. E para finalizar, professor, a gente agora, como o senhor falou, né, tem ouvintes, tem espectadores também, e a gente pede uma dica de leitura, de filme, de qualquer coisa que o senhor indique para quem quer entender um pouco mais sobre a Rússia, Belarus, toda aquela região, enfim, palavra sua. Tá, tem assim, pessoal, tem para quem gosta da parte acadêmica, tá, tem uma revista chamada em inglês, aí tem que compreender inglês, tá, que é Russia in Global Affairs, que é muito boa. É uma revista editada por um maior especialista de Rússia que eu entendo, que eu acredito de hoje, tá? Que é o Fyodor Lukyanov. É um russo que, né, mas tem uma opinião muito abalizada sobre tudo que acontece e assim sem ser maniqueísta. Um filme muito legal para entender o que é sobretudo o que é a Rússia de hoje, é um filme chamado Leviatã, tá? Que é difícil de ver, mas dá para baixar em serviço de streaming. Tá? E agora, pessoal, uma dica muito legal, assim, que até foi uma colega minha da SPM que passou, a Mostra de Cinema de São Paulo está mais um tempo ainda com uma série de filmes, assim, esse ano, como não tem como fazer a mostra presencial, eles estão fazendo a distância virtual e tal, e tem muito filme russo. Assim, é impressionante a quantidade de filmes russos que tem. Então, para quem gosta dessa região, quer entender, e assim, sempre a gente aprende nos filmes, pelo menos ver como é que a sociedade se desenvolve, como é que eles veem coisas do mundo, coisas mundanas e coisas profundas, né? Então, assim, procurem, né, a Mostra de Cinema de São Paulo desse ano, tem muitos filmes russos, está muito legal de ver, tá? E coisas para compreender como a Rússia funciona hoje, tá? Não comprem livros traduzidos para português sobre a Rússia, todos são anti-Putin, todos são editados a partir de escritores estadunidenses, é muito maniqueísta, assim, não aconselho de jeito nenhum, assim, livros sobre a Rússia em português, fujam, infelizmente fujam, porque senão acaba de ter uma visão muito distorcida de todos os processos de lá. Então fica a dica, quem nos acompanhou no podcast e também aqui no YouTube, um grande papo com o professor Gabriel Adam.